Liberdade é pouco, porque o desejo ainda não tem nome. Cravou Joana no romance Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. A literatura da autora é assim, marcada por personagens mulheres questionadoras e insatisfeitas com seus papéis em uma sociedade machista e injusta. No Viver Ciência de hoje, você vai conhecer a contribuição da obra de Clarice para o feminismo no Brasil. Aya Lispector. Assim foi batizada Clarice quando nasceu em 1920, na Ucrânia. A mudança de nome ocorreu por iniciativa do pai, quando a família se mudou para o Brasil 2 anos depois. Desde muito nova, Clarice demonstrou o gosto pela leitura e pela escrita. Quando ela começou a ler, ela começou a devorar livros. E ela acreditava que os livros nasciam como bichos ou como árvores. E depois que ela entendeu que existia um autor por trás dos livros, que existia essa figura, que existia essa espécie de profissão, então ela se viu impelida, né? Então ela sentiu essa motivação, esse desejo de querer também ser, de alguma forma, escritora. Apesar da recusa inicial de alguns jornais, Clarice Lispector persistiu e publicou o primeiro romance, intitulado Perto do Coração Selvagem, em 1944. Depois dele vieram outras obras, como Laços de Família e A Hora da Estrela, além de livros infantis, como A Mulher que Matou os Peixes. A escritora se dedicou também às crônicas jornalísticas e colunas femininas em jornais. A abrangência da obra de Clarice a tornou reconhecida pela crítica e pelo público, e transformou sua figura em um mito. Apesar de ela ter atingido um status meio assim, né, de uma personalidade um tanto quanto inalcançável, inatingível, talvez inacessível, mas ela se considerava como simplesmente uma dona de casa que escrevia. E nesse sentido ela declarou em entrevistas qual era o papel do escritor na sociedade. Então ela acreditava que o escritor tinha uma espécie de função social, ele desempenha uma função social ao se colocar como uma figura, né, que dentre os demais homens estabelece uma comunicação, né, com a sociedade. Bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre Clarice Lispector e o feminismo. A nossa convidada é a Luana Silva Borges, que é mestra em Letras e Linguística e professora da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Bem-vinda ao Viver Ciência, professora. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês da TV UFG e com o público para falar um pouco sobre essa escritora que eu tanto gosto. Prazer é nosso e a gente começa o nosso bate-papo com as dúvidas do público. Vamos ver o que o pessoal da rua quer saber. Primeira pergunta. Olá, eu sou Mileide. É verdade que a Clarice Lispector nunca publicou poemas? Divino. E Mileide também é verdade. A Clarice não é autora de versos, né? Disso que se chama poema, né? Ela escrevia uma prosa muito poética, né? Que faz a gente ver e sentir o mundo, mas jamais poemas. Se você vir poema no Facebook de Clarice, tá errado. Pode ser até que tenha escrito, mas nunca publicou, né, Luana? Ela dizia nas cartas, ela tem muita troca de correspondências com Drummond, muita troca de correspondências com alguns poetas, né? Com Fernando Sabino, que não se notabilizou pela poesia, se notabilizou pela prosa também. E ela falava que ela não escrevia poesia, não. Que ela nunca tinha escrito uma linha em verso. Ela é da prosa mesmo, e que ela falava que escrever poesia era mais difícil. Não sabe, a gente não sabe se isso era uma verdade, mas... Está esclarecido, então. Próxima pergunta. Meu nome é Renata e eu gostaria de saber quais outras autoras contemporâneas, além de Clarice Lispector, se destacaram no Brasil. Ótima pergunta, Renata. Nós temos, antes de Clarice, ali na década de 30, Raquel de Queiroz. A Raquel nasceu em 1920.
Então, a Clarice nasceu em 1920, 22, e a Raquel de Queiroz, em 1930, publicava o romance O 15, né, que notabilizou o nome dela, grifou o nome dela na literatura brasileira. E em 1977, que é o ano de morte de Clarice, a Raquel de Queiroz ela entrava na Academia Brasileira de Letras. Também temos a Hilda Hilst. A Hilda Hilst, sim, escreveu poesia. Eu me lembro desses dois, assim, por hora. Nomes importantes aí da nossa literatura. Próxima pergunta. Olá, meu nome é Isadora e eu gostaria de saber se é verdade que a Clarice Lispector é uma das autoras mais falsificadas na internet. E qual o prejuízo disso para a obra dela? Isadora, é verdade. Tanto é que quando você vai e faz uma pesquisa no Google, por exemplo, você vê lá uma série de sites, uma lista de sites que dizem poesia de Clarice Lispector, poema de Clarice Lispector. Então, poesia de Clarice não existe. E o prejuízo para a obra dela é que as pessoas não leem literatura mais. O ato de ler literatura exige um silêncio. Exige um tempo de dedicação à obra, exige até um sofrimento, porque às vezes as personagens de Clarice, nos fluxos de consciência, faz com que nós mergulhemos tão profundamente na dor delas, e que chegamos à nossa dor. Então é muito prejudicial, porque a gente perde o tempo da obra. Professora, para descartar então o que é falso aí, só conhecendo mesmo de fato a obra da Clarice, né? Só conhecendo a obra para ver em que medida ela bate dentro e faz a gente até repensar o nosso próprio sofrimento. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. Continue com a gente. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo que analisa o papel da mulher na literatura de Clarice Lispector. E no quadro Casulo de Ideias, Marina e Nina falam sobre a importância do feminismo. Eu penso que a gente tem que lutar por as igualdades, igual eu disse antes. A gente não tem que pensar que a gente é pior. A gente tem que se aceitar. A gente não tem que se achar ruim, a gente precisa se achar legal, a gente precisa ser confiante. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre Clarice Lispector e o feminismo. Nossa convidada é a professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Luana Borges. A professora Luana desenvolveu uma pesquisa sobre a mulher na obra da escritora Clarice Lispector, a partir de duas personagens clássicas, Lucrécia e Macabea. Vamos conferir a reportagem. Foram analisados 2 livros de Clarice Lispector. O romance A Cidade Sitiada, publicado em 1949, e a novela A Hora da Estrela, de 1977. As obras mostram mulheres periféricas em situação de opressão por questões de gênero e pelas condições sociais em que viviam. A Cidade Sitiada, um romance de 1949, fala da Lucrécia Neves, que é a personagem central, e ela está num subúrbio de uma grande cidade. Ela mora numa cidade de despojo, de lixo, né? É uma cidade em crescimento, que não é a metrópole. E a Hora da Estrela tem a clássica personagem Macabea, que é uma nordestina no Rio de Janeiro. Então eu queria ver como Clarice, na literatura, falava de mulheres, mas não de mulheres aburguesadas, ou não de mulheres numa situação benéfica, financeira, mas como ela falava de mulheres em situações também de opressão de classe social. A partir da análise das obras, é possível apontar que ainda nos anos 40, Clarice Lispector já discutia o empoderamento feminino. A Clarice denunciava as questões da heteronomia, ou seja, de uma mulher que é pelo outro, ela não é por si mesma. Muitas vezes ela tem toda a aptidão, ela tem toda a coragem, ela tem toda a inteligência, ela tem toda a força para ser plenamente tudo que se quer,
tudo que ela quer, mas as condições das personagens, o meio nos quais as personagens estão inseridas, faz com que elas tenham de podar. Então a Clarice colocava personagens enredadas em rotinas que muitas vezes oprimiam essas mulheres e muitas vezes faziam com que elas não tivessem plenas capacidades, não tivessem plenas condições de se exercer. Além de tematizar os problemas da mulher na sociedade, a autora também inovou na forma de escrever. Uma dupla revolução. A literatura de Clarice é a primeira literatura em fluxo de consciência. Antes a literatura se desaguava, a literatura brasileira, né, se desaguava muito no acontecimento histórico. Então são romances regionalistas que tematizam secas, e a Clarice não deságua no acontecimento histórico ou no acontecimento social, ela vai desaguar no fluxo de consciência das personagens, e isso é muito revolucionário. E aí era tão novo, né, na literatura brasileira isso, que as pessoas não acreditavam, ou as pessoas duvidavam deste nome. Será que foi esta mulher que escreveu? Professora, por que você escolheu essas duas obras? O que essas personagens têm de especial, a Lucrécia e a Macabeia? Divino, como se mostrou muito bem na reportagem, a Clarice ela trabalha com uma série de personagens nos contos de Laços de Família, em Perto do Coração Selvagem, nesse romance de 1944, que elas estão apartadas numa sociedade machista, mas elas transitam em um meio, as personagens, por exemplo, de Laços de Família, elas transitam num meio de Ipanema, de Copacabana, em apartamentos, né? A Paixão Segundo GH é uma mulher que vai limpar o apartamento, o quarto da empregada, e se depara com uma barata. Como eu queria fazer um recorte não só de gênero, mas também um recorte de classe social, A Hora da Estrela traz essa mulher que também passa pelas condições financeiras ou sociais desagradáveis, e A Cidade Sitiada também. Por isso as duas obras foram escolhidas. Trazem mulheres não de Copacabana ou Ipanema, mas mulheres marginalizadas deste seio mais aburguesado, digamos assim. Professora, a mulher em Clarice Lispector, ela é questionadora, né? Certo. Mas ela chega a transgredir a ordem? A todo tempo. Tem um autor que vai dizer, um autor da fortuna crítica de Clarice, que vai dizer o seguinte: as mulheres de Clarice saem das suas rotinas enredadas, têm um episódio de epifania, ou seja, de descoberta, de autodescoberta interna, e depois voltam para essa realidade de aprisionamento. E aí alguém poderia ler assim: ah, mas voltou para essa realidade de aprisionamento é porque não transgride muito. Mas eu digo o contrário, transgride-se tanto que elas voltam para essas realidades depois de tantas reflexões modificadas. Às vezes elas voltam para a mesma ordem do dia. E aí tem uma crítica ao machismo muito grande, porque por mais que nós nos modifiquemos e nós façamos revoluções internas e nós consigamos algum poder reflexivo muito forte, muitas vezes a gente é premida por condições de vida que nos oprimem. Então ela retornar depois da transgressão, ela retornar para uma rotina de aprisionamento é em si uma crítica também. Nós temos, por exemplo, um conto que se chama A Língua do P. Este conto, A Língua do P, ele faz uma denúncia fortíssima da cultura do estupro e do estupro. Ela tematiza o estupro e como que uma mulher consegue se safar dessa realidade de estupro. E mesmo assim o final é cruel. Outra mulher é estuprada no conto. A protagonista consegue se safar, mas outra mulher é estuprada. E aí, quando elas retornam de suas transgressões, elas veem uma realidade que não evoluiu tão quanto elas. A realidade continua aquém da mulher que se empoderou. Professora, e a própria Clarice, ela era uma mulher transgressora, ela era uma mulher questionadora, uma mulher de luta, ou ela fazia isso através das suas personagens? Divino, através da obra. A Clarice tem um momento que ela vai dizer, na última entrevista que ela dá para a TV Cultura, uma entrevista em fevereiro de 1977, que ela dá antes de morrer, ela coloca como condição
para o Júlio Lerner, que fez a entrevista, que a entrevista só fosse ao ar. Ela nunca deu uma entrevista para a televisão. Foi a primeira e única, depois da morte dela. E nessa entrevista, o Júlio Lerner pergunta qual é o papel do escritor. E a Clarice diz, o de falar o menos possível. O de falar o menos possível. O que ela quer dizer com isso? É a obra que fala. A transgressão, a reflexão que eu, Luana, leitora e estudiosa, faço e que estou chamando de feminismo, é uma reflexão de minha leitura da obra. É a obra que me diz isso. Se Clarice era ou não era feminista, isso me escapa. Isso eu não sei, eu não a conheci. Mas a narradora de Clarice tematizou muitas transgressões que, em mim, dizem do empoderamento feminino. Ok, assim a gente faz mais um intervalo rapidinho no Viver Ciência. No próximo bloco tem Casulo de Ideias. Continue com a gente. Fique ligado, o Viver Ciência volta já. Estamos de volta com Viver Ciência. No programa de hoje, estamos falando sobre Clarice Lispector e o feminismo. O movimento feminista luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mas e os meninos e meninas? Será que eles podem fazer as mesmas coisas? Ou ainda existem as chamadas coisas de menino e coisas de menina? Com a palavra, Marina e Nina. Casulo de Ideias no ar. Meu nome é Nina e eu tenho 8 anos. Meu nome é Marina e eu tenho 7 anos. Você acha legal ser menina? Acho. O que menina faz de legal que o menino não faz? Quando a gente vai pra uma festa, alguma coisa assim, a menina ela pode, tipo, se maquiar, ela pode arrumar, fazer, tipo, os meninos que têm cabelo curto, eles não podem, tipo, fazer Maria Chiquinha ou fazer rabo de cavalo, mas pode fazer, só que bem pequeno. Na verdade, meninos e meninas podem brincar da mesma coisa. Por exemplo, o menino pode jogar futebol, pode brincar de carrinho. Eu, por exemplo, tenho uma coleção de Hot Wheels. E o menino também pode brincar de boneca. Por exemplo, meu pai brinca de boneca comigo às vezes. E saia? Os homens também podem usar saia? Alguns. Alguns homens usam saia só porque eles acham mais confortável, alguma coisa legal. Ah, tá. E bigode? Mulher pode usar bigode? Hã? Mulher pode usar bigode? Sim, a minha mãe também raspa o bigode. E o que você acha assim que os meninos fazem de legal e que as meninas não fazem? Algumas meninas, elas se importam demais com a beleza, enquanto os meninos não estão nem aí. Isso é legal. É. Por quê? Porque o mais importante é que a gente se divirta, a gente brinque. Quem que você acha que é mais inteligente, o homem ou a mulher? Os dois, porque não é uma competição. Nina, o que você pensa sobre o feminismo? Eu penso que a gente tem que lutar por as igualdades, igual eu disse antes. A gente não tem que pensar que a gente é pior. A gente tem que se aceitar. A gente não tem que se achar ruim, a gente precisa se achar legal, a gente precisa ser confiante. E aí, professora, o que você achou aí das colocações da Nina e da Marina? Muito bom, eu me diverti muito vendo. Um prazer ter visto a Nina e a Marina, né? Isso. E assim, eu acho, a Clarice tem livros infantis, né? O Mistério do Coelho Pensante, A Vida Íntima de Laura, A Vida Íntima de Laura, O Mistério do Coelho Pensante, e existem mais que eu vou me lembrando ao longo do discurso aqui. E todos eles dizem respeito a esse poder de meninas e meninos para tudo, né? Professora, a Clarice ela é acusada, né, de flertar aí com o machismo em crônicas que ela escrevia para os jornais com pseudônimos, né? Essa acusação procede?
Não procede. A minha pesquisa do ano de 2009, eu não trato desses dois romances especificamente. Eu trato das colunas femininas que Clarice escreveu, mas não era a escrita de Clarice Lispector com o uso daqueles narradores, daquelas estratégias narrativas que notadamente fizeram com que Clarice fosse muito bem sucedida, né, na literatura brasileira. A Clarice escreveu a partir do uso de pseudônimos. Ela foi ghostwriter, ou seja, ela escreveu para uma pessoa que se chama Ilka Soares. A Ilka Soares é uma atriz, uma manequim da década de 60, e aí o jornal, querendo concorrer com a televisão, né, a televisão trazia astros, e o jornal Diário da Noite em falência, né, estava perdendo espaço para a televisão. E aí o que o jornal pede? Não, vamos trazer os astros da televisão para o jornal. Só que o que é o problema? Os astros não sabiam escrever. E aí o que o jornal pede? Vamos pegar quem sabe escrever, e esse quem sabe escrever, no caso Clarice, vai ficar por trás da Ilka. Então ela assumia a personagem da Ilka. É a Ilka falando. A Clarice emprestou a mão dela. Então não é Clarice, a literatura de Clarice, dessa narradora que a Clarice inventou, que flertou com o machismo. Mas ela fazia isso como estratégia de sobrevivência. Ela precisava ganhar dinheiro na imprensa também, porque a literatura não a sustentava financeiramente. Então era a Ilka. Mas mesmo assim, sabe o que acontece? Ela coloca lá uma fala da Ilka. Pode ser machista, assim, falando, a mulher deve obedecer o homem. Não tem isso escrito, mas supondo. E aí, 3 colunas depois, você conhece ou você já ouviu falar de Simone de Beauvoir? Por que, leitora, você não lê a Simone de Beauvoir? Então, na minha pesquisa de 2009, eu vejo que mesmo nos pseudônimos, havia a mão da Clarice Lispector ali, na entrelinha, em alguns momentos, mas ela aproveitava o espaço do jornal para ter a sua mão crítica. Apresentar Simone de Beauvoir numa revista machista, imagina? Professor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu tenho um questionamento final. A mulher da literatura de Clarice Lispector, da década de 40, ela já foi superada pela mulher dos anos 2000? Não, eu falo isso categoricamente. Nós estamos em luta ainda e vamos continuar. E quando for preciso a gente vai escrever e continuaremos escrevendo. Professora Luana Borges, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Obrigada a você, Divino. Obrigada a vocês que nos assistem hoje. É um prazer estar aqui, eu volto a dizer, muito bom. Prazer é nosso. E obrigado a você que nos acompanha até aqui pela TV e pela internet. Esse episódio já está disponível no nosso Facebook e em breve também vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Deixa lá seu comentário e a sua curtida, beleza? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!